Olá, galera da EJA Modular, fase 2, galerinha do sétimo ano, como estão vocês? E aí, estão acessando lá o portal, estão fazendo atividade, hein, pessoal? Então, vão lá, quem não foi ainda, dê o likezinho, quem já foi, veja lá as outras aulas que tem muito material do Fundamental 2, da Educação Infantil. Veja lá, material interessante, que às vezes até uma aula de outro professor, de lá do Fundamental 2 que vocês não viram, e ver, assim, olha esse negócio como é interessante, certo? Tem muitas aulas legais lá. Dê o like lá no Estudo de Casa Itabaianinha, no portal da educação. Assistam a de vocês, façam os desafios, atividades, envie para o professor de vocês, tire uma fotozinha na hora que vocês estiverem desenvolvendo a atividade, peça para uma pessoa. Não precisa mostrar o rosto, não. Quem for, né, tímido igual a mim, que não gosta muito de câmera, vamos lá, tire e envie para o professor de vocês, certo? Faça qualquer dúvida, pergunte a eles, eles estão lá para tirar dúvida de vocês. E hoje a nossa aula é sobre marcadores de tempo. Tem lá no material de vocês também, na página 73. Acompanhe e respondam. Tem uma atividade lá também no livro de vocês, nessa página, falando um pouco do que é um marcador de tempo. A gente vai descobrir agora que é um marcador de tempo. Me disse assim, uma vez você está lendo um texto antigo e fala que naquela época, quando aconteceu, talvez não diz nem a data, mas o marcador de tempo é esse. Dizendo em que tempo, em que época ocorreu aquele momento daquela ação. Então, marcador de tempo é esse. Vamos descobrir a definição dele, a característica dele. Vou dividir aqui com vocês, né, nossa tela. Vamos compartilhar o nosso slide. Educação, jovens e adultos, EJA, realizando sonhos adormecidos. Marcadores de tempo. O que é um marcador de tempo? Como eu estava dizendo no instante, né? Para ser mais assim, características, são palavras que possuem o objetivo de indicar um tempo, algo que aconteceu antigamente, aonde aconteceu. Então, tempo e lugar. Marcadores de tempo é isso. Para definir quando ocorreu aquilo. Tempo. As sequências narrativas ocorrem durante um tempo que se pode ser mais ou menos extenso e que abarca várias acepções, como está dizendo, né? Ou nas guerras que houve, né? Que assim, lá na Segunda Guerra Mundial, quando houve naquele tempo, então a gente sempre fala naquele tempo, então tem a marcação, tem uma denominação, tem o objetivo de dizer que foi naquele ano, naquele tempo, naquele lugar. O tempo histórico consiste na época ou período da história em que se desenrola as sequências narrativas. Da diésese consistem no tempo durante o qual a ação se desenrola, segundo uma ordem cronológica, e em que surgem marcas objetivas da passagem das horas, dia, meses e ano. Então, o marcador temporal é isso aí, da passagem, dia, mês e ano, quando ocorreu. Do discurso, consiste no modo como o narrador conta os acontecimentos, podendo elaborar o seu discurso segundo uma frequência, ordem e ritmo temporais diferentes. O tempo do discurso pode não ser igual
ao da dieses. Aí vamos ver aí uma tabelinha, né? Uma, uma frequência temporal. Discurso singulativo. O narrador conta apenas uma vez o que aconteceu uma só vez. Discurso repetitivo. O narrador conta várias vezes o que aconteceu uma vez. Discurso interativo. O narrador conta uma vez o que aconteceu várias vezes. Utiliza expressões como habitualmente, todos os dias, meses, ano, muitas vezes. Então, interativo esse sempre assim, naqueles dias, que tem vários, de várias formas que vai ser contado, né? Meses, anos, e muitas vezes aconteceu isso. Então, são chamados aqui esses três de frequência temporal. Agora, de ordem temporal. O narrador conta no presente acontecimentos já passados, análise, aniscroia temporal. O narrador antecipa acontecimentos futuros, prólogo, anicrotia temporal. O narrador segue uma ordem cronológica dos eventos, uma ordem linear, isicrônia temporal. Então, esses aqui são o tempo, as ordens de tempo. Ritmo temporal. O tempo da diese podem ser maior do que o do discurso. Aniscrotia temporal. O narrador omite elipse ou sumária. Sumário, o que aconteceu em determinado período temporal. O tempo da diese pode ser menor do que o do discurso. Aniscronia temporal. O narrador procede a descrições, divagações e reflexões. O tempo da diese pode ser idêntico ao do discurso. Esquizofrenia temporal, como, por exemplo, os diálogos. Vamos ver aqui um tempo. Psicológico. Trata-se de um tempo subjetivo diretamente relacionado com as emoções, a problemática existencial das personagens, ou seja, a forma como esta sente a passagem do tempo, vivendo momentos felizes ou infelizes. Então, é chamado de psicológico. É a narração, né, de um tempo, quando a gente vê muito, até em contos de fadas ou em qualquer outro momento, diz, né? Ela vivia feliz com a mãe e com o pai. A mãe morreu, então, feliz e infeliz. A mãe morreu e ela passou a ser criada por uma madrasta. Então, está mostrando aí o psicológico da pessoa, a felicidade e a infelicidade. Dois acontecimentos que acontecem em pouco tempo ali da história narrada e vivenciada pelos os autores, né? E agora, o nosso desafio. Temos um textinho aí e vamos fazer as seguintes objeções, né? Ver aí com as questões para responder desse pequeno texto que tem aí para vocês, falando um pouco sobre marcadores de tempo. Por que não pensamos direito quando fazemos a lição à noite? Então, pergunta aí nosso texto. Por que será que a gente não faz as tarefas, né, a lição à noite, não sai bem?
Vamos lá descobrir por quê. O nosso corpo tem um relógio biológico que controla as funções como o sono, a fome, a concentração, enfim, tudo o que acontece durante o dia. Geralmente de manhã, quando estamos descansados, temos mais capacidade de atenção e de memória. À noite, a concentração é menor, porque o corpo já está precisando descansar. Ou seja, não pensamos direito à noite, porque está chegando a hora de dormir. Por isso, o ideal é fazer as tarefas durante o dia. Certo, galera? Aí temos a primeira questão. Identifique o segmento em que o termo sublinhado desempenha a função de advérbio de tempo. Aí vocês vão escolher aqui 3 frasezinhas que dá aquele sentido de advérbio de tempo. Leiam com cuidado. 3 frasezinhas e uma delas tem aí o advérbio de tempo. Vocês vão marcar a frase. Segunda questão. Na passagem, geralmente de manhã, quando estamos descansados, o advérbio de tempo destacado poderia ser substituído por geralmente pela manhã, diariamente, comumente, concomitantemente. Terceiro, note que os 3 períodos a seguir são introduzidos por locuções. Assinale aquele que é introduzido por uma locução adverbial, que exprime o tempo. Então, vocês vão ler aqui as 3 frases também e vai ver qual é o que está exprimindo o tempo, o que está falando do tempo de certa forma. Certo, galera? E agora nossa mensagem da semana. Sonhe. O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado. Ariano Suassuna. Mensagem dessa semana para vocês. Então, sonhe. E no sonho, vá em busca. Corra atrás. Nosso link da atividade, que vocês vai junto com vocês para clicarem e responderem a atividade e enviar de novo. Aqui temos até a próxima aula. O momento é de prevenção. Proteja quem você ama do coronavírus. Então, protejam-se, use máscara, como João e Maria aqui, que eu falei da semana passada. Mas eles estão fazendo a tarefinha deles. Olha, lápis e papel na mão. Façam a tarefinha de vocês, enviem para o professor de vocês, certo, galera? E todos vocês se protejam.